Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 14, irmãos. Mateus, capítulo de número 14. Vamos fazer uma leitura dos versículos 13 até o versículo 21, texto base do sermão dessa noite. Mateus 14, 13 ao 21, assim diz o Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos. E os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Senhor, o teu povo se coloca diante da tua presença nessa noite, para receber o pão que desceu do céu, para receber a tua palavra como um alimento genuíno para as suas almas. Alimenta-nos, Senhor, a nós que ansiamos por ouvir a tua voz. Nos edifica na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. O século XVIII, irmãos, é um século que ficou conhecido e chamado como século das luzes, ou século da ilustração. E isso devido a um movimento intelectual e filosófico que ficou conhecido como iluminismo. Movimento esse que tinha como principais expoentes o inglês John Locke e os franceses Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, dentre outros. Onde se defendia ali o uso da razão e da ciência como os melhores meios para alcançar o conhecimento e o progresso. O iluminismo, irmãos, é considerado o pai de muitos outros movimentos nos séculos seguintes, como, por exemplo, o naturalismo filosófico. Movimento esse que, como a palavra sugere, sustenta que nada existe além do que é encontrado na natureza. Logo, para estes, não há e não existe nenhum tipo de reino transcendente. Não há e nem acontece nada que seja sobrenatural. Assim como não existe algo que não possa ser explicado e visto através de causas naturais. Essa nova filosofia causou muitos problemas à igreja cristã. Muitos apostataram da fé na tentativa de dar significado e importância ao Evangelho, mas à luz desse movimento. E desse esforço, vejam que surgiu então aquilo que ficou conhecido no século XIX como liberalismo teológico. Originariamente na Alemanha, porém logo depois espalhando-se por toda a Europa Ocidental, América e demais continentes.
E esses teólogos liberais entendiam que a Bíblia havia sido escrita em uma época pré-científica por pessoas com uma percepção mítica da realidade. Logo, para eles, seria um absurdo apregoar uma cosmovisão como essa como objeto de fé. E sendo assim, irmãos, por causa desse princípio, uma das principais preocupações deles, então, era reinterpretar aquilo que havia sido construído ao longo de séculos pela igreja. Reinterpretar a Escritura, reinterpretar tudo que envolvia algo de sobrenatural, inclusive os milagres. E tudo isso à luz da ciência. Dessa forma, eles se esforçaram num programa que ficou conhecido como desmitologização da Bíblia. E um exemplo disso se encontra no estudo que fizeram dessa passagem que nós acabamos de ler aqui, da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque para eles a narrativa sinótica cria um ambiente mítico a partir das expectativas escatológicas que o povo judeu possuía. Logo, para eles, os discípulos de Jesus pegaram o núcleo histórico da vida de Jesus, aqueles que eles classificam como o Jesus da história, e o adornaram então com narrativas miraculosas e sobrenaturais para fazer com que esse personagem se encaixasse perfeitamente no perfil do Messias esperado, que eles classificam como o Cristo da fé. Sendo assim, o milagre dos pães e dos peixes, nos sinóticos, diziam eles, era nada mais, nada menos que uma paráfrase que os discípulos fizeram de um milagre narrado no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 e 44, um milagre de Elias e que foi então atribuído a Jesus agora. Mas que, desmitologizando o texto, diziam eles, o que havia acontecido de fato era bem diferente do que é narrado nos evangelhos. Então diziam eles, Jesus, depois de receber a notícia da morte de João Batista, ele se retira para um lugar deserto, próximo a muitas cavernas. E em uma dessas cavernas, os discípulos haviam escondido um estoque de pão e de peixe, com bastante antecedência. Sendo assim, quando as pessoas ficaram com fome, Jesus ficou em frente à entrada secreta da caverna, e os discípulos também, de modo secreto, lhe passaram então os pães e os peixes que haviam estocados por debaixo do seu manto. E ele então passou a espalhar por fora de suas mangas esvoaçantes, fazendo parecer que ele estava criando o pão e o peixe a partir de suas mãos. Vocês podem imaginar que essa explicação do milagre reduziu a alimentação daqueles quase 5.000 homens, como diz Mateus, a uma fraude inescrupulosa. Todavia, essa não era a única interpretação entre os liberais. Não era a única interpretação à luz dos fatos da natureza e da desmitologização. Havia ainda quem dissesse que o que realmente aconteceu naquela ocasião foi que algumas pessoas vieram preparadas com comida, mas outras não haviam trazido nada. Sendo assim, aqueles que haviam trazido comida para si mesmos não queriam compartilhar com aqueles que haviam sido negligentes. Então Jesus pediu que alguém dentre eles que tivesse comida e estivesse disposto a compartilhar com os demais seus pães e peixes, viesse à frente. Essa generosidade de Jesus envergonhou as pessoas que estavam acumulando a comida. Assim, Jesus conseguiu persuadir os ricos a compartilhar daquilo que tinham
com os pobres. Mas outras interpretações surgiram, como por exemplo a de que Jesus estava preparando as pessoas para a instituição da ceia do Senhor, a sua celebração perpétua, partindo o pão que tinha em pedacinhos e que então distribuía àquela multidão, assim como nós distribuímos o pão da ceia hoje aqui pela manhã. Eu fico imaginando a mente desses caras, imaginando essas coisas. Quão minúsculo deve ter sido o pedaço desses pães, capaz de alimentar quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres, segundo Mateus aqui. E ainda sobrando o suficiente para encher 12 cestos. E assim, irmãos, diante de explicações e esforços como esses por parte dos liberais, tudo o que podemos dizer é que se tratam de um grande esforço, um terrível e hercúleo trabalho da mais suja e vil desonestidade. E não apenas desonestidade, é engano e mentira. Não é à toa que Emil Brunner, teólogo profícuo suíço do século XX, escreveu um livro intitulado Der Mittler, o Mediador, no qual afirmava que o liberalismo do século XIX e seus movimentos sucessores nada mais são do que descrença. Descrença. E eu acredito, irmãos, que Emil Brunner estava correto. E parafraseando aqui, R.C. Sproul, tenho muito mais respeito pelo cético ou por um ateísta do que por alguém que distorce e deturpa a palavra de Deus para tentar fazê-la acomodar a um sistema filosófico incompatível. Portanto, irmãos, o texto que nós lemos no início do sermão de hoje, do capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, versículos 13 ao 21, é um relato acurado da verdade dos fatos que aconteceram e foram preservados. Um grande evento que o Espírito Santo considerou tão importante que o preservou para que homens e mulheres e crianças de 2000 anos depois, de gerações vindouras ainda, pudessem compreender. Um genuíno milagre de compaixão do Filho de Deus, que nos é exposto hoje desta forma. Volte seus olhos aí para a Escritura, versículos 13 e 14, onde Mateus nos diz que Jesus, após ouvir as notícias da morte de João Batista, retirou-se em um barco para um lugar deserto. Veja, o que Mateus nos diz aqui é que quando Jesus fica sabendo da morte de João Batista, e isso certamente por meio dos discípulos de João, ele se entristece, ele se comove com o sofrimento e a dor de seu primo, irmão e amigo. E de tal forma que ele parte em um barco para um lugar deserto, a fim de ali pensar no que aconteceu com seu primo, quem sabe até mesmo chorar pela dor e pelo sofrimento que lhes foram impingidos ou infligidos. Então ele parte para um lugar solitário, isolado, ele e seu pequeno grupo, a uma região que ficava vizinha à cidade de Betsaida, provavelmente uma vila pesqueira situada na costa noroeste do Mar da Galileia. A cerca de 1,5 km dessa cidade havia uma planície na qual uma colina se erguia justamente por trás dela. Provavelmente foi ali que Jesus subiu para meditar no que estava acontecendo e orar, irmãos.
No entanto, Mateus nos diz também que seu paradeiro ficou conhecido. E pessoas de todo o mar da Galileia vieram até onde ele estava. E é interessante, irmãos, porque talvez a maioria de nós, desejando ter um tempo sozinho para lamentar a morte de um parente próximo, teria ficado irritado com a chegada de grandes multidões. Talvez até mesmo um de nós tivesse ido até aquelas multidões ou pedido a alguém para que as dispersasse, dizendo: olha, aconteceu um fato terrível e o mestre não vai poder pregar para vocês hoje. Mas Jesus não era assim, irmãos. Jesus não se aborrecia com essas coisas. Ao contrário, Mateus nos diz que, ao ver as multidões que o seguiam, Jesus se compadeceu delas e curou os enfermos que traziam até ele. E vejam, irmãos, que as necessidades do povo, os doentes, os ignorantes, os desconsolados, os famintos, significavam muito mais para Jesus do que sua conveniência e tranquilidade pessoal. E que exemplo nos dá o Senhor hoje aqui, irmãos? Que exemplo nos dá o Senhor hoje aqui? Porque enquanto muitos de nós vivem sem tempo para servir uns aos outros, e principalmente, irmãos, e infelizmente, servir ao reino de Deus, Jesus, mesmo tendo um forte motivo para se eximir do seu serviço naquele dia, não o fez. Ele não o fez. Ele não só curou os doentes, como separou o tempo para instruir aquela multidão. Sabe, irmãos, às vezes os nossos filhos nos procuram em casa pedindo para sentarmos e lermos um texto da Escritura. E muitas vezes nós respondemos para eles que estamos sem tempo, que estamos cansados, que precisamos descansar um pouco. Às vezes até terceirizamos isso. Ah, meu filho, deixa isso aí para lá, amanhã você pergunta ao pastor. Andamos cansados demais, irmãos. E cansados de quê? Talvez de correr atrás do vento. Porque temos nos afadigado com coisas, irmãos, muitas vezes, que não edificam. Que o exemplo de Jesus hoje aqui, irmãos, nos faça reconhecer o pecado que temos cometido. E que arrependidos, mudemos. E assim como Ele, façamos o que Deus nos chamou para fazer. Assim então, procedeu Jesus até a tarde se aproximar. E à medida que o tempo passava, irmãos, percebam aqui no texto que a ansiedade dominava os discípulos de Jesus, porque eles estavam numa região desértica. A noite estava se aproximando, havia perigos reais. E então eles chegam para Jesus e dizem para o Senhor: o lugar é deserto, mestre, e a hora já é avançada, despede essa multidão para que eles possam ir pelas aldeias e possam comprar comida para si. Vejam, irmãos, que no entusiasmo o povo havia seguido o mestre sem levar comida.
O sol já se inclinava no oeste e o povo ainda permanecia atento a tudo que Jesus dizia e fazia. E Jesus os satisfazia a fome pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A multidão, então, atônita, parecia que nem lembrava das necessidades corporais. Antes estavam sendo alimentadas pelo pão que desceu do céu, que estava bem diante deles ali. Nada mais importava para eles. E os discípulos então se manifestam, demonstrando certa compaixão com o povo. Eles se preocupam, eles dizem, uma hora eles vão perecer, eles estão famintos. Se nós estamos famintos, eles muito mais. E o que vamos fazer? Como nós vamos achar comida? Como esse povo vai se alimentar? E então pedem a Jesus que os envie para comprar comida nas aldeias próximas. Mas vejam que Jesus lhes responde, irmãos. Jesus olha para os discípulos dele e diz assim, olha, eles não precisam ir embora, não. Vão lá vocês e deem comida a eles. Irmãos, eu tenho certeza que Jesus surpreendeu seus discípulos ao dizer estas palavras a eles. Parecia que Jesus estava meio sem noção. Espera aí, Jesus, são quase 5.000 homens. E nós não estamos contando nem as mulheres e as crianças. É muita gente, Senhor. Nós não... Rapaz, mestre, nós não temos comida. Nós mal temos para nós, 12 que estamos aqui contigo. Como vamos alimentar essa multidão? Porque nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Como, Senhor? 5 pães e 2 peixes vão alimentar uma multidão de mais de 5.000. E é interessante porque João acrescenta o detalhe de que foi André quem localizou essa pequena quantia, que pertencia a um menino. No entanto, ainda assim, ele perguntou a Jesus, como vamos alimentar tantas pessoas com tão pouca comida? Todavia, Jesus sabia, irmãos, o que faria. Ele lhes mostraria como. E, meus irmãos, o que são 5 pães e 2 peixes nas mãos do Filho de Deus? Observem que assim que ele lhes disse, trazei-os aqui para mim. Imediatamente ele olha para aquela multidão e ordena que se assentem na grama. E vejam, os planaltos atrás da cidade de Betsaida, durante o período da primavera, vicejam no mais belo verde que os olhos humanos podem contemplar. Lá na Palestina, a primavera já começa no meio de fevereiro, ou seja, já estava adiantada. Se considerarmos o que diz João no capítulo 6 e versículo 4, estava bem próximo da Páscoa judaica, a festa dos judeus. Logo, é nesse belíssimo entardecer de primavera que acontece então esse solene momento. Solene e maravilhoso momento. O Senhor segura nas mãos os pães e os peixes. Ele se encontra de pé, no meio do povo, lembrando-nos ali da imagem de um pai diante dos seus filhos. E então ele ergue as mãos e agradece a Deus, como faz o pai no meio de sua família quando vão se alimentar. E vejam, irmãos, que essa bênção não acontece porque era uma questão de costume, mas sim porque através de Cristo a fórmula é preenchida com um novo conteúdo.
E que conteúdo seria esse, então? A sua presença. A sua presença que nos dá completo acesso ao Pai. E assim, então, o Filho agradece ao Pai por seus benefícios na natureza e na sua revelação. E eu fico imaginando, irmãos, como esse momento deve ter causado uma impressão singular sobre aquelas pessoas que ali presenciaram Jesus realizar aquele grande milagre. O povo e, evidentemente, também os discípulos de Jesus devem ter visto nesse gesto que a ação de graças de Jesus produziu um milagre. E aqui Jesus nos ensina outra coisa, principalmente a você que despreza as ações de graças antes de se alimentar. Principalmente se estiver diante de não crentes. Eu não tenho por que titubear em dizer, por vergonha. Às vezes estão num restaurante e sentem vergonha de inclinar a cabeça ou juntar as mãos e agradecer ao Senhor por aquela refeição. Vergonha de falar com aquele que te fez filho, sem que houvesse nada de bom em você. Vergonha daquele que te viu morto e te ressuscitou. Vergonha daquele que, pela graça tão somente, está te concedendo aquela refeição. Que filhos temos sido, irmãos? Vejam que o método milagroso que traz bênçãos é agradecer pelo pouco que tinham em mãos. Jesus agradeceu ao Pai pelo pouco que tinha em mãos. 5 pães e 2 peixes. Muitas vezes, irmãos, deixamos de ser abençoados por Deus por causa disso. E sabe o que é isso? Quando não rendemos graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado, sabe o que isso redunda? Ingratidão. Ingratidão. E que pecado terrível é a ingratidão. A ingratidão revela um coração egoísta e orgulhoso. Soberbo. Por que ele vai agradecer? Por algo que ele merece. O apóstolo Paulo, ao descrever a decadência moral e espiritual da humanidade, lá em Romanos 1, versículo 21, aponta a falta de gratidão a Deus como um fator decisivo para isso. Ele diz, porquanto, tendo conhecido a Deus, ou tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, tornaram-se fúteis em seus pensamentos, e o coração insensato deles se obscureceu. A verdade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é que em tudo, irmãos, devemos ser gratos ao Senhor. E será que temos feito isso? Será que temos agradecido a Deus pela casa que Ele tem nos dado, pelo trabalho, pelos filhos, pela família, pela igreja que congregamos? Pelos pastores que Ele tem nos concedido para nos pastorear, pelos presbíteros que tem colocado sobre nós. Temos sido gratos a Deus por isso também? Ou será que temos agido como se isso fosse obrigação de Deus? Ou pior, não temos visto razão nessas coisas para agradecer a Deus?
Como temos demonstrado nossa gratidão àqueles que nos piores momentos estiveram ao nosso lado. Como temos demonstrado a nossa gratidão àqueles que, em meio às dificuldades que eu passei, me ajudaram a superá-las. Pastores que me aconselharam. Presbíteros que me deram todo o suporte. Irmãos que muitas vezes me acolheram em suas casas. A gratidão é descrita nas Escrituras como um reflexo de uma fé e humildade genuínas, que reconhece que tudo que se tem é um dom de Deus, irmãos. Tiago 1,17. Sendo assim, Jesus hoje aqui nos ensina, em sua atitude, a sermos gratos também. Ensina a você, mãe, a você, pai, a vocês, filhos, a serem gratos a Deus por tudo. E vejam que interessante. De acordo com o costume judaico, o chefe da família proferia no início de cada refeição sobre o pão que ele partia uma oração de agradecimento chamada de bênção. Algo que não era exclusivo do primeiro século, mas que remontava aos tempos antigos. Ah, irmãos, como Deus tem nos dado oportunidades para agradecê-lo, para louvá-lo. Logo, não sejamos ingratos como aqueles que saíram do Egito. E que mesmo o Senhor provendo tudo que eles necessitavam, murmuravam dia e noite das provisões divinas do deserto. Aprendamos hoje aqui com aquele que mais uma vez retorna ao deserto e tem uma multidão de povo faminto aos seus pés, mas que provê agora, a partir de 5 pães e 2 peixes, alimento suficiente de sobra para alimentar não apenas o seu corpo, mas também a sua alma. Algo que o Senhor tem feito conosco aqui sobejadamente. Mas como temos retribuído, irmãos? Se sequer muitas vezes conseguimos chegar na hora certa do culto. Nossa gratidão. Se às vezes deixamos de vir porque estamos com uma dor no pé ou na perna, ou porque simplesmente amanhecemos indispostos. Somos tão gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, que não conseguimos nem nos preparar para dedicar um dia para adorá-lo. De tamanha é a nossa gratidão por Deus. Mas aprendamos hoje de Jesus. Hoje aqui, irmãos. Esse Deus que retornou ao deserto para ensinar ao povo a importância da gratidão, do seu poder, de sua misericórdia. Assim, então, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, ele os abençoou e os partiu e deu aos discípulos, e os discípulos os deram à multidão. Todos comeram e ficaram fartos. E levantaram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ora, irmãos, pelo seu grande poder, Jesus multiplicou a comida para que todos naquela grande multidão tivessem o suficiente para satisfazer seus apetites depois de um longo dia com Ele. Quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vejam, nós já pregamos aqui sobre isso. Lá na tentação do deserto, Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães. Ele tinha capacidade para fazer aquilo. Ora, irmãos,
se ele tinha capacidade de transformar pedras em pães, água em vinho, o que o impediria de multiplicar aqueles pães e aqueles peixes para aquela multidão? Logo, aqueles que duvidam da capacidade entram no cerne do debate que iniciamos o sermão dessa noite, entre naturalismo e sobrenaturalismo. Porque o naturalista afirma que nenhum ser humano tem a capacidade ou o poder de multiplicar pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. E se pensarmos nas categorias naturais, eles estão certos. Todavia, eles erram, porque há um homem cuja categoria é tanto natural quanto sobrenatural, e que possui um poder que está acima e além da natureza. De fato, sem o sobrenatural, isso é, sem Deus, o natural não existiria e nem poderia existir. Porque por mais que os naturalistas queiram negar esse fato acima de tudo, acabam por se envolver em muitas confusões filosóficas para isso. Mas em contraste a isso, nós, de modo tão simples, tão somente declaramos que toda a natureza é resultado da ação sobrenatural daquele que é eterno e autoexistente, que tem o poder de existir em si mesmo e que sozinho pôde trazer algo do nada. Um ser que não há outro igual. Se ele não tivesse exercido esse poder ao criar tudo o que existe agora, certamente eu não estaria aqui pregando para vocês. E vocês não estariam aqui me ouvindo atentamente. Logo, irmãos, tenham por certo que é totalmente impossível obter algo do nada por meios naturais. Porque por meios naturais, nada surge a partir do nada. Se alguma vez houve um tempo em que não havia nada, não haveria nada agora. Não haveria pessoas, não haveriam igrejas, não haveriam Bíblias, não haveria filósofos, não haveria cientistas, a menos que algo exista eternamente por si só, algo que tenha o poder de dar origem a outra coisa, não haveria nada. Logo, concluímos que o naturalismo é uma missão inútil. E o Novo Testamento está em rota de colisão com esse tipo de pensamento. Eu digo mais. Se você acha que tem condições de me convencer do seu ceticismo e do seu naturalismo, eu dormiria até amanhã, sem ter nada para me preocupar, porque eu não teria motivo nenhum para sair da minha cama. Se os naturalistas estiverem corretos, então a avaliação de Jean-Paul Sartre é precisa. A humanidade é uma paixão inútil. Sabe o que isso significa? Significa que todas as coisas com as quais nos importamos, todos os nossos sentimentos de amor, esperança, aspiração, honra e alegria são fúteis e sem sentidos. Se o naturalista estiver certo, há mais significado em uma formiga no chão do que nas aspirações de nossos corações. No entanto, encontro constantemente naturalistas que têm os dois pés firmemente plantados no ar.
que gostam de asseverar que tudo que temos é a natureza. No entanto, além da natureza, temos dignidade, importância e significado. E para essas coisas, eles não têm base natural. Porque para eles, nós seres humanos somos um acidente biológico. Todavia, não é assim que somos. Nós não somos acidente. Nós somos criaturas feitas propositalmente à imagem e semelhança do Criador. Jesus alimentou aquelas pessoas naquele dia, porque é o Filho de Deus encarnado. Aquele que, conforme João nos diz, todas as coisas foram feitas. E através e sem ele, nada do que foi feito se fez. E isso inclui eu e vocês hoje aqui. Aquelas pessoas reunidas naquele dia, irmãos, saíram daquele lugar e foram para as suas casas, carregando na sua memória algo inesquecível. Segundo João 6, essa impressão causou um impacto espiritual espontâneo naquelas pessoas, não intencionado pelo Senhor. E eu espero sinceramente que eu e vocês, hoje aqui, também tenhamos sido impactados. E que realmente retornemos para as nossas casas com a nossa alegria aumentada no Senhor. Vamos orar?